Você tem dificuldade para construir seu desenho? Já tentou usar esboço de forma geométrica, esboço de palitinho, esboço variados que você já tentou e ainda assim você tem dificuldade nessa parte? Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer o esboço grid, que é um esboço extremamente utilizado e que você talvez não saiba para que ele funciona. E acima de tudo, você não sabe quais são as vantagens desse esboço. Assiste o vídeo até o final que eu vou te explicar tudo sobre ele. Passando aqui para avisar que o Seja Membros do canal já está aberto e possui vários níveis, seja do Genin, que é o nível mais comum de todos, só para realmente quem quer dar um apoio financeiro para o meu trabalho, e também o Hokage, chegando ao Hokage, que recebe vários benefícios exclusivos, incluindo vídeos, participação em série, enquetes, tudo detalhadinho aí no Seja Membros, tá? Então se você tem condições e você gosta de acompanhar meu conteúdo, entra no Seja Membro que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo de hoje a gente vai fazer um desenho com grid, tá? A gente vai falar um pouco sobre grid, que é um esboço que, se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu tenho minhas ressalvas, mas é sempre bom utilizar. E eu vou também fazendo um personagem muito bom. Eu gosto bastante desse personagem, pra mim ele salva a obra de Jojo, tá? Pra mim ele carrega nas costas, que é o Dio Brando, né? O Jotaro. Meu Deus do céu, não acredito que eu falei isso. Então, pra mim, cara, o Dio, se você acompanha, se você já viu o Jojo, você sabe que ele carrega nas costas, cara. Ele é o único vilão bom desse anime inteiro, cara. Que personagem maravilhoso, ele brigando, ele lutando, a stand dele também, ele tomando um protagonismo forte, ele perdeu pro Jotaro, assim, completamente no protagonismo. Ele era 1000 vezes mais forte que o Jotaro e ele perdeu igual, tipo assim. Ele é um vilão excelente, ele é um dos vilões raiz. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu adoro o vilão que ele é mal só por ser mal. Ele não precisa ter passado triste, assim. Tudo bem que o Dio ele tem um passado triste, ele tem uma vida sofrida, mas ele sempre foi mal. Isso é legal demais nele. Ele é mal porque ele é mal, ele nasceu mal e acabou. E cara, Jojo é um anime assim, bem nota 6 na minha opinião, nota 6, 7 no máximo. E o Dio ele carrega nas costas, meu. Ele é o melhor vilão disparado. Pra mim, na verdade, ele é o único vilão bom que tem nesse anime inteiro. E cara, eu gostei bastante de fazer esse desenho, porque era um personagem que eu gosto bastante, foi meu personagem favorito de Jojo, né? É um personagem favorito de Jojo. E também é uma collab para o Instagram. Então caso você goste de me acompanhar aqui no canal e queira saber mais, queira saber dos bastidores, queira saber quais os próximos desenhos que eu tô fazendo, eu tô sempre postando lá no Instagram. Então vale muito a pena você me seguir. E também, caso você queira mais ainda, tem o servidor do Discord agora no canal. Então acaba que são duas formas muito mais efetivas de você me acompanhar, principalmente no Discord, que lá tem o conteúdo para sempre, né? O Instagram em 24 horas some. Então acaba que, tanto no Discord quanto no Instagram, eu acabo postando avisos, acabo interagindo com vocês, entrando em bate-papo, conversando sobre temas aleatórios. Enfim, vamos lá. Falando agora um pouco do desenho, para que serve grid? Grid, ele é esse esboço em quadrados, é esse esboço em quadrados mesmo, não tem muito como falar. Que o que você vai pegar e fazer? Você vai pegar a sua imagem e vai quadricular ela. Tem vários aplicativos que fazem isso, tá? Eu costumo recomendar o Drawing Grid, que é um aplicativo muito bom que eu uso nos meus desenhos, basicamente, quando eu vou fazer grid, que já acaba fazendo tudo que eu preciso. Basicamente, você vai pegar essa referência e vai deixá-la em quadrados. Assim, os mesmos quadrados que você tiver nessa referência, você vai passar para a sua folha. E aí depois você só vai copiar. Você vai copiar quadrado por quadrado, assim como eu fiz aqui no meu desenho. Eu fiz os quadrados ali na folha, eu fiz os quadrados na minha referência e estou copiando quadrado por quadrado. Para que serve esse esboço? Ele é um esboço muito bom quando você tem que fazer um desenho idêntico. Então ele é muito indicado, por exemplo, para realismo. Realismo ajuda muito nisso, porque realismo você não pode errar. Você tem que fazer 100% do desenho idêntico. Então todos os esboços de realismo são usados grid. Eu tô usando anime porque, eu sendo bem sincero, eu tava com preguiça. Eu tava querendo fazer assim um desenho mais rápido, não queria pensar muito.
O esboço, pra minha parte, que é o mais tenho trabalho, nesse dia eu tenho que pensar, calcular, fazer o esboço tudo certinho. Então eu queria fazer um desenho mais rápido, eu usei o grid. Mas você pode fazer quando você precisa fazer um desenho muito bom. Por exemplo, você quer uma imagem para botar num quadro e você não pode errar nada, faz o grid. Aí você vai conseguir fazer com muito mais facilidade. Aí você, quando terminar aquele desenho, você pinta ele e você consegue botar no seu quadro. É uma opção. Então, sempre que você precisar fazer um desenho muito igual, muito idêntico a essa referência, o grid é uma excelente opção, porque você acaba fazendo com muito mais facilidade, já que você copia quadrado por quadrado e você sabe certinho os espaços que vai ficar cada elemento do desenho. Então, serve para anime, serve para realismo, serve para absolutamente qualquer desenho que você quiser. Eu recomendo você fazer sempre? Não recomendo você fazer sempre, porque você não aprende nada, você só está copiando. E tem que lembrar, o desenho, querendo ou não, você está criando ele, você está fazendo o seu desenho próprio. É impossível você fazer um desenho igual ao meu. Você vai fazer um desenho diferente, você pode fazer um desenho pior em alguns sentidos, melhor em outros sentidos, mas nunca vai ser igual ao meu, porque o meu desenho tem o meu traço, tem o meu estilo de pintura, tem o meu DNA, entre aspas, assim. Então você não vai conseguir fazer o meu desenho igual. Você pode fazer melhor em alguns aspectos, pior em outros, diferente em alguns sentidos, mas igual é impossível. Quando você vai fazer o grid, ele é só para copiar realmente. Você não cria nada, você não está fazendo nada, você não tem como mudar nada. Você vai fazer realmente como está na sua referência. Alguns momentos isso é bom, se você quer um desenho muito complexo, você precisa fazer realismo que tem que ser igual. Mas para a maioria dos desenhos é ruim, porque aí você acaba ficando muito preso e acaba que você simplesmente não tem sentido, você não evolui, você nunca consegue aprender coisas novas se você não tentar, se você não se desafiar, se você não tiver que criar elas. O desenho é muito isso, tá? É tentativa e erro. Não fica achando que você vai acertar sempre, que você nunca vai errar, que você errou um desenho, você tem que começar de novo. Não. Errou no desenho, continua, termina o desenho. Quando você tiver terminado e ver que você cometeu algum erro, na próxima vez você não comete ele. Mas é importante você continuar frequente, você continuar persistindo, você continuar mantendo sua frequência de desenhos, porque conforme você vai errando, você vai melhorando, ok? Outra questão também que vale ressaltar nesse desenho do Dio é que ele é um personagem de JoJo Bizarre Adventure, que é um traço com anime extremamente difícil. Eu já fiz um desenho do Jotaro. Aí eu não consigo, eu quebro toda vez que ele fala, que eles se chamavam, cara, eu rachava de rir no anime. Eu fiz um desenho já do Jotaro, né, e agora tô fazendo do Dio. E, cara, é uma questão assim, é um traço muito difícil. O Dio, ele tem um rosto extremamente quadrado. Os personagens de Jojo, eles têm um rosto extremamente quadrado, extremamente largo. É um personagem assim com uma anatomia muito diferente. Além disso, os corpos deles, né, o corpo deles é muito musculoso, então são umas proporções muito diferentes. Eles também são caras extremamente altos, a maioria tem 1,90, 2 metros de altura, e tu fica, meu Deus do céu, cara, os caras são gigantescos. Então acaba que é um anime muito difícil de você fazer desenhos dele. E novamente, se você está usando o grid, facilita bastante, então isso possibilita fazer animes extremamente difíceis. Mas se você só desenha usando o grid, acaba que você fica muito limitado, você fica dependente muito dele. Outra questão também importante é o tamanho dos quadrados, é a quantidade dos quadrados. Quanto mais quadrados você fizer, mais fácil fica. Eu aqui faço meio que eu divido a folha, né, em 20 quadrados, 5 linhas de 4 quadrados. Eu já vi gente que divide a folha em 50, 60, 80 quadrados. Divide várias folhas, assim, vários quadrados. É muito mais fácil, tá? Quanto mais quadrados você desenhar, mais fácil fica. Agora, novamente, é só copiar. Você só está copiando o desenho, você não está criando nada. Como você faz esse quadrado? Você mede a folha certinho, tá? Então você mede, para que você que não saiba, a folha ela tem quase 21 centímetros de largura e quase 30 centímetros de altura, tá? Se não me engano é tipo 20,9 de largura e 29,7. Tipo assim,
É quase 30 e é quase 21. Você pode meio que somar como se fosse 30 por 21, assim, a folha que você já está meio que arredondando. Então você vai medir quantas linhas você vai ter que fazer para dar certinho aqueles quadrados todos do mesmo tamanho, tá? O quadrado tem que ser todos do mesmo tamanho. E aí você tem que usar uma régua, não adianta, tá? Usa uma régua, usa caneta também para você deixar o traço reto com a régua e para você não ter risco de apagar ele de novo. Eu não tô apagando os traços porque eu fiz com caneta azul e agora eu tô passando por cima os traços com lápis. Assim eu consigo discernir o que é cada um e eu não tenho risco de apagar ele, né? Se você pegar e fazer com caneta preta, talvez você se confunda. Se você fazer com lápis, assim que você apagar o desenho, você vai apagar o traço também, né? Talvez você erre alguma coisa e acaba que você tem que apagar e aí fica horrível, vai dar tudo errado. Então, quanto mais quadrados você fizer, mais fácil fica. Mas sempre use caneta e sempre use régua, para não ter problema nisso, beleza? Depois que eu terminar esse desenho aqui, vai ter um próximo desenho dele ensinando a pintar esses desenhos, tá? Ensinando a colorir, não é colorir o Jojo, mas falando um pouco da coloração dele. E lembrando, tá? Novamente, os personagens de Jojo Bizarre Adventure são muito complicados de fazer, então eu não aconselho fazer os personagens de Jojo, tá? É um desenho muito difícil. Eu tenho um vídeo no canal ensinando a fazer todos os personagens de Jojo. Aconselho você a assistir, tá? Ele realmente vale muito a pena, acaba te dando dicas muito interessantes, mas é um anime complicado. Então, caso você goste também de Jojo, caso você goste do Dio, caso você queira desenhar algum personagem dele, tenta pelo menos assistir o vídeo completo do que eu tenho aqui no canal ensinando sobre desenhar o personagem de Jojo. Mas vai com calma, não se precipita muito não, porque é meio complicado mesmo. Não é muito fácil e você vai ter dificuldade. Eu tive bastante dificuldade até usando o grid, tá? Até usando o grid eu tive sim umas complicações, depois eu vou arrumar. Tem algumas coisas aqui que eu sempre arrumo no final, tá? Caso você não saiba qual é essa dica, sempre que você finalizar o desenho, você fica uns 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos sem fazer nada, sem olhar para ele e depois você volta e continua desenhando. Quando você voltar, você pode consertar seus erros, caso você já tenha finalizado, caso você esteja ainda no processo, e você vai ter mais facilidade para ver o que está acontecendo na folha. Quando você está desenhando ali, o seu olho se acostuma com o que ele está vendo. Então é difícil de ver uma desproporção, é difícil de ver um traço torto, é difícil de ver algo que está errado. Além de que, se você está com muita dificuldade em fazer uma parte, você vai ficar se estressando e aí quando você dá um tempo, você volta mais revigorado, fica mais fácil de você fazer aquela parte que você está tão travado. Então, eu sempre faço isso nos desenhos, por isso que sempre que eu termino um esboço aqui em gravação, ele não vai ser o mesmo esboço, ele não vai ser o mesmo desenho quando eu começar na hora da pintura. Se você acompanha o canal, você já deve ter percebido isso. Eu sempre mudo alguma coisa, por quê? Eu termino o desenho, vou fazer outra coisa completamente diferente e depois eu venho e conserto alguns erros. Não é grandes coisas, alguns desenhos alguns desenhos não. Tudo depende, mas eu vou fazendo isso que assim fica muito mais fácil e ajuda muito, tá? Realmente ajuda muito, vale muito a pena você fazer isso e não é difícil. Então, chegando aqui no final do vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar um like no canal, compartilhar comigo, comenta aqui se você usa grid, se você gosta de esboço, se você não gosta, se você recomenda. Comenta aqui qual é a sua opinião, tá? Eu vou estar te respondendo aí, não precisa me xingar, não precisa fazer nada. Só comenta aqui que eu vou estar te respondendo, vou estar dando minha opinião também pra gente estar debatendo, pra gente achar a melhor forma pra você conseguir desenhar, eu conseguir desenhar, todos nós podemos evoluir. Então, clica aqui no desafio dos 30 dias, uma playlist que tem vídeos muito legais ensinando a desenhar passo a passo, do zero ao avançado. Te espero numa próxima, até a próxima, tchau!